Paz, igreja. Nunca me senti tão em casa que nem hoje nessa igreja. Eu tenho a felicidade antes de começar a falar, de passar algo para vocês. Isso já foi me falado já em muitos. Eu cheguei num lugar uma vez, vejam bem, que o pastor chegou e falou assim, eu pensei que ia chegar alguém todo pisando diferente, todo pomposo, né? Todo, sei lá, como o mundo mostra aí fora. Pô, chegou um José, assim, simplesão, né? Sem querer ser notado. Falei, pastor, então hoje não preciso nem abrir a boca, porque dessa forma você está dizendo que você está vendo o Senhor na minha vida, porque Jesus é simples, né? Esse é um dos segredos, né? E antes de começar a falar um pouquinho, deixa eu pegar a palavra de Deus aqui. Antes de começar a falar um pouquinho, queria desejar a todos um bom domingo, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. O pastor falou que nós chegamos na França, fomos até a França, só que não falou que nós fomos até num caldeirãozinho de arroz, feijão, ovo, lá na roça, né, onde é minhas origens, vocês vão ver, depois eu vou começar a contar desde o comecinho. Eu gosto de falar sobre isso porque eu quero jamais esquecer aquilo que o Senhor fez na minha vida. Não podemos esquecer. E vocês vão ver o que Deus fez, que nem o pastor falou, pensou que ia chegar alguém grandão, né? Algo diferente. Mas esse é o Deus que você serve. Quanto menor, quanto às vezes mais escondido, mais discreto, o Senhor fala, é aquele. Sabe da história de Davi? Todos. Não, é Davi. Não é um formoso, não é o mais forte, não é aquilo que seus olhos vê, não é aquilo que nós pensamos, e sim aquilo que Deus pensa. E quando Deus determina, meu irmão, minha irmã, se cumpre, porque Ele é Deus. E antes de começar a falar um pouquinho, eu gostaria de soltar, eu trouxe um videozinho lá, está lá, depois do apito final, não sei se já está no jeito, dá para passar, acho que dá, né? Pode soltar. Hoje é minha alegria, eu vou ver palmeirense, corintiano, parando para ver o São Paulo jogar. Né, pastor? Então, agora é minha vez. Há o tempo para todas as coisas, né? E agora é meu tempo. Agora sim. Ai, glória a Deus por tudo. Não é para dormir e fechar o olho não, para ficar o olho bem aberto que... né? Vai a vez do Zé Carlos, botou na frente, levou para o fundo, grande jogada, que golaço! Gol! Zé Carlos, do São Paulo! Um lindo lance de Zé Carlos, saindo da marcação de dois jogadores do Flamengo, levando para o fundo, enganando o Klemer, que esperava o cruzamento, que era a jogada mais normal a ser feita naquela situação. Lá vem o lançamento do Zé Carlos, bateu direto. Este é o futebol que consagrou Zé Carlos no São Paulo e também na seleção brasileira, Raul. Zé Carlos, pela direita, capricha, Zé acredita, por baixo pintou o forte do Zé Nani. Esse é o Zé Carlos que a gente quer ver. Zé Carlos se apresentando na característica dele, que é de apoio ao ataque. Minha história começa num lugar chamado Araxãs, que pertence a Presidente Bernardes, distrito de Araxãs, né, um lugarzinho pequeno.
nasci na roça, nasci na lavoura, numa casinha simples, numa casinha humilde. Foi nesse lugar que Deus destinou para que eu nascesse. E meu pai andava comigo e caminhando nas ruas e dizia, batia na minha cabeça assim, falava, esse aqui vai ser jogador. Esse é meu filhinho, Lucas. Hoje ele tem 10 anos. E às vezes eu andava 2, 3 quilômetros a pé sozinho para ir até um campinho, um lugar mais apropriado para me jogar futebol. Eu cresci, eu fui me conhecendo melhor e fui despertando aquele desejo por ser atleta, por ser jogador de futebol. Zé Carlos, que bolão! Lindo lance do Zé Carlos, que precisão do passe, olha lá, é assim que se cruza uma bola, é assim que se passa uma bola. Eu nunca coloquei um cigarro na boca, nunca coloquei uma bebida alcoólica na boca, mas eu já tinha o temor, eu já ia por caminhos que me levavam sempre para o lado do bem. Foi no sítio onde eu passei minha infância. Eu tive um problema muito grande nos meus pés. Enquanto eu estava correndo, eu via umas coisas arder por baixo do meu solado do meu pé. E foi a primeira grande dificuldade que eu tive na minha vida para continuar sonhando. Nem essa situação que me ocasionou tristeza. Às vezes choro, porque eu não podia nem andar direito. Me impediu de eu querer buscar o grande sonho que eu tinha de me tornar atleta. Fiquei quase um ano parado, né, e eu acabei profetizando algo, assim, vou jogar na seleção brasileira ainda. Vai se soltando no jogo o Zé Carlos. O Zenden, ele a marcação de Zé Carlos, foi para a linha de fundo, tirou o cruzamento, bateu direto pela linha de fundo, o juiz entendeu o que houve. O toque do Zé Carlos. Então eu falo que a melhor conquista não foi ir para o Copa do Mundo, a melhor conquista não foi jogar num grande clube. A maior conquista foi quando eu conheci o Senhor, aceitei o Senhor como o único suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus, o Senhor seja louvado. Amém, igreja? Olha o que Deus faz. Essa é a camisa que o Senhor, com certeza, desde o ventre da minha mãe, já tinha direcionado para a minha vida. É aquela camisa que eu joguei a semifinal contra a Holanda lá, essa mesmo. Está um pouco gasta, assim como ficando branco, né? Mas é Deus quem faz. Então a honra e a glória seja dada a Ele. Amém? Gostaria que vocês abram a palavra de Deus em Hebreus 11:6, onde diz ali, rapidinho, eu vou falar um versículo pequeno, mas é um versículo que marcou muito a minha vida. Onde a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porquanto aquele que é por cima de Deus, creia que realmente Ele existe, né? E que os torna galardoador daqueles que realmente o buscam. Ou seja, aproximar de Deus, muitos aproximam, né? Talvez por uma necessidade, talvez por um interesse. Mas esse aproximar de Deus, nós temos que ter fé, que realmente Deus existe. Que realmente Deus possa transformar a nossa vida, nossos corações. Mas para que isso aconteça, você tem que dar lugar, né?
Esse foi um versículo que marcou muito na minha vida, no começo da minha conversão. No lance ali, o irmão capitão, que jogou na Portuguesa, depois ele foi para São Paulo, foi um dos primeiros que falou da palavra de Deus para mim no meio do futebol. E ali, como dizem, né, em Hebreus, né, só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. E quando você não conhece o Senhor, no meu caso, eu não tinha um conhecimento da palavra, eu buscava várias outras coisas, né? Ia muito na igreja, mas buscava outras alternativas também, né? Eu não conhecia a palavra, mas Deus me conhecia, né? E desde a minha infância, na adolescência, eu tive inúmeras chances de ir por caminhos contrários à vontade de Deus. Por isso que eu louvo a Deus pela minha vida, porque Ele me permite subir num púlpito e dizer para a tua igreja, que é eu e você, que se um ímpio pode dizer não para muitas coisas que não agradam os olhos de Deus, porque muitas vezes a tua igreja não consegue, né? Ou seja, às vezes Deus encontra, às vezes lá fora, pessoas que realmente possam estar mais próximas dele, se comprometendo, testemunhando, do que às vezes dentro da própria igreja, né? Isso é sério. Onde eu diz ali, ó, não coloquei nunca cigarro na boca, nunca uma bebida, nunca me envolver com farra, com a bagunça. Isso não me faz melhor, diferente de que ninguém. Mas isso mostra que nós somos capazes. Você é capaz, você pode ser diferente. E aquilo que Deus procura em nós, Ele possa encontrar dentro do teu coração. Onde tua esposa não vê, onde teu filho não enxerga, onde teu vizinho não vê, somente Deus. Não é verdade, pastor? Verdadeiros adoradores, né? Eu fui uma pessoa assim, cresci num lugarzinho como este, que vocês viram ali. Ali foi o sítio onde eu cresci. Ali no final passou uma tuia, né? Era uma casinha bem simples, de madeira. Não tinha energia, não tinha televisão. Mas tinha sonhos. Como é propósito de Deus em cada vida, Deus tem um propósito, tem um sonho a construir, a realizar, desde que seja para a glória dEle. Se eu estou aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. Imagina eu num lugarzinho como aquele, onde eu ia na cidade, talvez uma vez por mês, ou quando tinha dor de dente, sofri um bocado com dor de dente, um remedinho vermelhinho, um verdinho, cheirava forte, colocava com algodãozinho assim na... Meu Deus, misericórdia, quando eu lembro disso, né? Não tinha condição. Ficava só na roça, andava 2,5 km a 3 para ir na escola. Hoje, se você tem um sítio meio distante, se eu não me engano, acho que é obrigatório por lei passar pelo menos um ônibus, uma condução da prefeitura para que traga você até a escola. Naquela época não. Eu tinha que andar uns 2-3 km na estradinha de terra e voltar lá, a mesma coisa. E nunca perdi um ano de escola, né? Por que eu estou falando isso? Essa é a minha história, né? Estava conversando com o pastor, caldeirãozinho de comida, um ovinho frito, quando tinha, viu, pastor? Porque tem época que a galinha não bota, né? Você sabe, né? Ela para de botar e complica. Se não tiver uma abobrinha lá embaixo da rama lá para você fazer, arroz, feijão e acabou. Então essa é a minha história. Talvez muitos se assemelham a isso, porque aqui é uma cidade do interior, né? E eu vivi tudo isso. Passei fome, dificuldade? Não. Graças a Deus, não. Mas era luta. Luta atrás de luta. E ali começou esse desejo meu de jogar futebol. Mas como atleta de futebol? Não tinha televisão. Não tinha nada. Tinha um radinho desse tamanho assim. E acho que era 6 pilhas grandes. Não tinha nem dinheiro para comprar as pilhas, então não funcionava. Você vai ligar que jeito, né? Como futebol? Eu nem via, não tinha como. Mas era algo que Deus tinha colocado no meu coração. E nem imaginava eu que alguns anos depois tinha essa história para me aguardando. Eu não sei qual é a sua história, que Deus tem traçado para a tua vida. Mas saiba de uma coisa. Tem que acontecer. Para que teu Deus seja honrado e glorificado. Tem alguns segredos. Tem algumas regras, né? E a dificuldade é uma delas. Situações difíceis, situações diversas. Onde eu estava? Quem que ia imaginar que ali
o Zé, né, que ninguém sabia que existia naquele lugar, de repente ia representar seu país na Copa do Mundo. Quem? Somente Deus. E não se preocupe, que você é um projeto de Deus. Não se preocupe aonde você está, a maneira que você está e muito menos a maneira que você se encontra. Basta estar na direção, basta estar no caminho, que muitas vezes nós vacilamos. Ah, Zé, mas você não conhecia Deus nessa época? Sim, não conhecia. Mas eu sou um projeto dele. E ele me conhecia. E ele sabe até onde ele pode contar contigo. Jamais esqueça disso. Deus te projetou, Deus conhece o teu coração. Ele sabe até onde ele pode contar contigo. E em cima disso já tem algo traçado para ti. Como tinha para a minha vida, embora eu não sabia, mas só aquele desejo forte no meu coração que aflorava. Embora em lugar adverso, não tinha como eu me tornar atleta ali, não se preocupe. Aí vem o que Deus começa a fazer. Eu quando tinha 11 anos, 10 anos, 11 anos de idade, meu pai foi tentar uma vida melhor em São Paulo, em Osasco. E meu pai tinha uns irmãos lá, já tinha se mudado. Naquela época era um emprego garantido, quando alguém indicasse. Não era essa escassez, não era a situação que nós encontramos no nosso país hoje. Meu pai já foi para lá, para Osasco, já com emprego direcionado. E meu pai, uns 2 anos antes de ir, comprou um terreninho, começou a construir uma casinha devagarzinho, devagarzinho, com a ajuda dos irmãos dele, que ele não tinha condição. De repente nós chegamos em Osasco, já com a casinha pronta e já com o emprego direcionado. E ali começou a minha história, continuou a minha história, continuei meus estudos. Aí foi se passando-se o tempo, o desejo de me tornar atleta, jogador de futebol. E não tive chance, nunca passei por escolinha, por trabalho de base nenhum. Para quem não conhece, trabalho de base é você estar num clube desde dos 12, 13, 14 anos treinando para ver se quando atingir os 18, a maioridade, você passa para o time profissional que é após os 20 anos. Eu não tive isso, né? Mas tinha aquele sonho dentro do meu coração. E falava muito forte dentro de mim, jogava muito bem, tinha um talento. Jogava nos campinhos de final de semana, campinho de empresa que eu trabalhava, nos campos de várzea, disputava alguns campeonatos de prefeitura. E assim foi se passando o seu tempo, até com 21 anos de idade. Vejam bem, com 21 anos de idade, eu não conhecia o Senhor ainda. Está lá o Zé, no campo da firma onde trabalhava. A firma era num lugar assim na frente, beirando uma avenida. E no fundo tinha um campo, gramadinho, bacana. Sempre jogava no final de semana, num sábado à tarde, até que num jogo desses tinha uma pessoa assistindo. Agora você acha que eu ocasionei isso? Não, o Senhor prepara todas as coisas. Não se preocupe. Enquanto uns era juvenil, já está no clube, já está se direcionando para um clube, a minha história, Deus tinha outra história para a minha vida, como Deus tem uma história diferente para a tua vida. Mas aquilo que Deus tem para você, não é para Ele. E o que é para você, não é para o que está atrás ou está à frente. E cada um é de uma forma diferente. E muitas vezes nós não entendemos isso. Qual que era o meu sonho? De repente estar num clube treinando, desde pequeno, o normal. E para Deus as coisas não são normais. Para mostrar que Ele é Deus e faz as coisas conforme Ele quer. E está no controle de todas as coisas. Aí com 21 anos, as pessoas me viram jogar e falaram assim: Zé, você não acabou o teu jogo? Você não quer fazer um teste, não? Você corre bem, você joga bem. Eu falei: é meu sonho. Então, vou se apresentar na empresa na segunda-feira, você pede para o seu encarregado liberar uma semana, que eu vou levar você a fazer um teste. Eu feliz da vida. Aí quando eu cheguei para falar com o meu encarregado, foi como se fosse uma ducha de água fria na cabeça. Ele olhou para mim assim e falou, após eu passar para ele o que aconteceu, eu falei: Zé, você trabalha, cara, você bate cartão. Como é que eu vou liberar você uma semana? Como é que eu vou te liberar? Não é assim, você bate cartão, você estuda, você faz o Senai, a gente vai promover você aqui, fazer o Senai, o curso de torneiro mecânico. E a empresa não pode liberar. Realmente, ele tinha razão, a empresa não pode liberar. E qual foi a minha atitude? E tudo isso veio acontecer. Por isso que eu li sobre fé. Eu não conhecia Deus ainda. Mas, de repente, nesse momento de dificuldade, o que eu faço? E agora? Zé, você não pode. Eu não posso te liberar. Cheguei para ele e falei: Caiado, me manda embora que eu vou em busca do meu sonho. Você sabe o que é isso? Até me emociona. Você sabe o que é isso, meus amados? Você não conhecer a Deus e de repente largar tudo em busca de um sonho. Mas o Senhor é contigo. Deus era comigo. Deus é comigo. E naquele momento que eu dei o passo e disse para ele me mandar embora, foi
o início de mudança da minha história. De um Zé sonhador, nascido na roça, através de uma atitude, de um pequeno gesto, Deus mudou a minha história. Ele me levou para fazer o teste, e aí eu fui aprovado. Então, com 21 anos de idade, eu me tornei atleta profissional e assinei minha primeira carteira de atleta profissional de futebol. Olhava para a carteira assim, confesso para vocês. O salário lá embaixo, mas eu ria sozinho. Passei a noite assim, pai, assinei o contrato, deu certo. E ria assim, me até bem abobado, porque era meu sonho. Nem se preocupava se eu ganhar R$100, R$500. Era bem baixinho o salário. Mas eu era feliz da vida. Cada treino que eu fazia, cada volta que eu dava no campo, cansado, já... aquela alegria dentro do meu coração, porque eu estava na direção que Deus queria, com certeza. Quando você está fora, você não tem paz. Mas quando você está... Eu falo assim, eu não conhecia Deus, mas eu tinha uma alegria dentro do meu coração para treinar, para me dedicar. Vocês nem imaginam. Mas era coisa de Deus. Deus era comigo. E ali começou a minha história. Passou-se o tempo. Uma coisa que o pastor falou que eu achei muito interessante. Ele falou em família aqui. Eu tinha um sonho, não conhecendo a Deus, de conhecer uma pessoa e ficar com ela pro resto da vida, né? Conheci a Berta no pior momento da minha vida, pastor. Por isso que eu falei que ter o coração bom, Deus abençoa. De repente está eu no interior, né? Já de volta, alguns anos depois, muitos anos depois, eu vejo aquela menina passando lá, eu falei, opa, né? Interessante, né, pastor? Aí, de repente, eu estava no momento da minha vida que eu já tinha me tornado atleta, mas estava desempregado, sem clube, sem R$1 no bolso. Falei, como? É complicado. Mas eu vou pela fé. Tá vendo? Você que é jovem, né? Mas só que tem um aspecto fundamental. Todos conheciam minha história, conheciam meu passado, da região ali do interior ali de Bernardes, Guaraxãs lá, que é um patrimôniozinho pequenininho. Os pais delas conheciam a minha vida. Ou seja, eles conheciam o meu testemunho de vida. A família deles conhecia, né? Então, muitas vezes a gente planta, né? E começa a colher, às vezes, coisas que você nem imagina. Então, plante coisas boas. E com certeza, coisas boas vão ser colhidas. De repente, eu não me esquivei, aquele desejo, e vou ter que chegar, não tem como, né? E Deus está no negócio. Aí eu cheguei para ela, ela aceita. Eu falei, ô Senhor, desempregado, largado, é até ruim a gente instruir alguém assim, né, pastor? Eu me vejo a liderança de uma igreja, vem às vezes um casal, e aí, pessoal, ora por nós, mas ele não trabalha, ele não... Complicado. Mas Deus é Deus e acabou. E hoje estamos juntos, né? Até que Deus nos separe. E cuide de nós, de agirmos sempre na linha, sempre na direção, né? Que o inimigo muitas vezes tem atuado dentro da igreja. Então cabe a você. Se Deus te deu, cuida. Se Deus te deu, né? Faça o que cabe a você a fazer. Viva somente para tua esposa somente viva para o teu marido. Porque é Deus que deu. Então cuida, faça o seu melhor, né? Isso nós vimos muitas vezes hoje, casamentos destruídos, e o inimigo atuando dentro da igreja. Então, pastor, conheci a Berta, eu desempregado, largado. Não foi o futebol, né? Que muitas vezes, né? O futebol, às vezes a pessoa fala, Zé, futebol faz milagre. Eu falei, pô, eu sou tão feio assim, gente. Realmente, eu já não sabia falar direito, não sou nem um Dom Juan, né? Mas Deus, acho que Deus falou, vai que isso aí é firme, vai que isso aí eu sou com ele. Não tem outra explicação. Mais um milagre que Deus fez, viu? Presta atenção. Mas tenha fé, tenha bom ânimo, né? Não desanime. A gente brinca assim, mas é verdade, meus amados. Nada é por acaso. E a Berta sempre foi cantora, né? Sempre desde pequenininha, desde os 3, 4 anos, o pai dela sempre foi músico. Nunca, se eu tentei já tocar um instrumento, mas não entra, não tem como. E ela por ouvido, quer dizer, nunca foi na escola. E eu no futebol, desde de pequeno, já tinha um jeito, quer dizer, vocês percebem que Deus direciona cada um de uma forma diferente? Mas tudo é para a glória dele. Que nós aprendemos isso. Mal sabia eu que tinha uma história dessa para mim na minha vida lá no futuro. E aí comecei a namorar a Berta. Num dos momentos meus, logo em seguida, alguns meses depois, eu fui passear, né, na casa dela, que eu morava em Osasco, São Paulo,
E foi o momento mais difícil da minha vida, presta bem atenção, como tem umas palavras-chave e uns pontos de partida da nossa vida que são determinantes. Não, então me manda embora que eu vou em busca do meu sonho. Isso foi um ponto fundamental. E outro momento difícil da minha vida, eu falei assim, amor, tá difícil, estou desempregado, né, mas eu vou jogar na seleção brasileira ainda. Ela falou assim, nem olhou para mim, amor, vai. Né? Depois vou contar o que aconteceu depois de alguns anos, quando nós se convertemos. Ainda bem que ela confirmou. Né? Vejam bem, no momento mais difícil da minha vida, eu disse que ia jogar na seleção brasileira. Eu não disse, amor, eu vou parar. Amor, tá ruim, né? Acho que não é isso que é para a minha vida, não, né? Já tenho 23, 24 anos e agora, né? Estou desempregado, treinando sozinho, preciso ajudar minha família. Vou largar. Não, eu disse, amor, eu vou jogar na seleção brasileira ainda. Isso foi as palavras que saíram da minha boca que determinaram algo lá na frente para mim. Acredite em você, porque muitas vezes Satanás está ao derredor só para ver, para ouvir o que você sai da tua boca. E cuidado com o que sai da sua boca. Principalmente com os pequenos, nossos filhos, muitas vezes. Né? Quantas vezes eu ouvi pessoas, o menino fazendo uma coisa, esse menino é isso, menina. Não falam isso, em nome de Jesus, não falam. A palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar também. E ali, passa-se usando aquela dificuldade toda, um time pequeno, um time às vezes sem estrutura, o Zé não recebe, eu naquela luta, aquela dificuldade, Zé com 28 anos já. Imaginem vocês, namorava a Berta ainda. Berta foi guerreira também. Dificuldade. Até que nessa idade, Deus me levou para um time chamado Matonense, em Matão. Alguém conhece ali ou não? 1997. Deus começou a escrever outra história na cidade de Matão, através da minha vida. Você sabe o que é isso, meus amados? Eu chego em Matão em 1997, início do ano, 11 de janeiro, se eu não me engano, até 10 de janeiro, eu sem clube nenhum. Assinei contrato com a Matonense. Dia 20 de junho, Matonense, campeão da Série A2 da 2ª divisão. Quem foi o destaque? Quem Deus exaltou de forma sobrenatural? O Zé Carlos. Não foi o artilheiro, não foi o goleiro, menos vazado. O Zé Carlos, aquele lateral pequeno, né, pastor, que corria bem pela beirada do campo. Deus exaltou de tal forma que de repente o meu telefone toca. Eu nunca tive empresário. Meu telefone toca. Zé, eu estou te procurando faz tempo, São Paulo, Dario Pereira te viu jogar, quer contratar você. Eu nem acreditei. Vem para São Paulo rapidamente. Fui para São Paulo. Cheguei dentro do Morumbi. Peguei um elevadorzinho para ir no 3º piso. Cheguei lá, estava o presidente Casal Del Rey, uma mesa que eu ia chegar daqui na parede lá. Tinha umas 30 cadeiras cada assim. Senta aí, Zé. Fui pegar uma cadeira, quase nem aguentei, uma cadeira pesada, grossa, de madeira maciça. Eu fui, elevei as 2 mãos, puxei aqui assim. Senta aí. Olhava assim, um monte de fotos, jogadores, troféus. Parecia um sonho. Né? Zé, o Dario Pereira pediu para te contratar, ele viu você jogar assim, 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 assim. Eu mandei um cara te sondar na cidade. Olha bem o que ele me falou. Eu mandei um cara te sondar na cidade, ver como é que você era, como é que você não era. E chegamos à conclusão que você é um jogador para estar no clube. Aí depois ele falou que foi sondar, não sei o quê. O que foi? Aí o rapaz me falou, não, Zé, São Paulo, quando vai contratar alguém, ele, já que não você, que já tinha uma certa idade, ele vai procurar ver se você era boa pessoa, se você ia para a noite, se ia para farra, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa disse que era você, treino, descansava, deitar, por isso que você tinha um bom condicionamento, um bom físico, treinava, jogava, descansava, dormia, disse que dormia cedo demais até. Ah, então é isso. Falei, plante que você colhe. De repente, seu Zé é um aventureiro, Zé gosta da noite, Zé gosta da farra, Zé gosta da bagunça, que é o normal, porque eu não conhecia Deus, né? Não conhecia Deus ainda. Vejam, muitas vezes, as situações que eu e você nós podemos perder. E muitas vezes não ficamos nem sabendo. De repente o cara vira embora, vai embora, o Zé é isso, o Zé é aquilo. Nunca ninguém ia ficar sabendo que São Paulo estava interessado em mim. Estão entendendo? Como Deus age? E ali cheguei no São Paulo, assinei contrato no meio do ano, até o final do ano. E naquele ano, 97, iniciou o ano, você lembra que eu falei que eu estava desempregado até o dia 10 de janeiro? E ali eu assinei contrato com São Paulo até final de dezembro. E já em novembro para dezembro, o São Paulo me chamou para renovar por mais 3 anos.
eu já fui convocado pela primeira vez para jogar na seleção brasileira um amistoso. Ou seja, início de 1997. Zé Carlos ninguém conhecia. Final de 1997. Zé Carlos renovando o contrato com o São Paulo por mais 3 anos. E já jogando pela seleção brasileira. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você veio buscar aqui hoje. E Deus está falando ao teu coração, que Ele continua sendo hoje, o ontem, eternamente, o mesmo, sempre. Mas para que aconteça coisa diferente na tua vida, Deus tem que ver algo diferente dentro do teu coração. Não é o teu vizinho, não é o que está atrás, na frente. É Deus ver algo que está lá no oculto. Como você se comporta, quem é você, até onde Ele pode contar contigo. Você vai desistir na primeira, na segunda, na terceira dificuldade? Não, jamais. Deus tem algo para você. Creia nisso. E ali foi uma história que marcou minha vida. Cheguei no São Paulo, já nesse ano 97, recebi a bola de prata, melhor lateral do Campeonato Brasileiro. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Como é que pode alguém do nada? Eu aprendi a jogar em 5 meses, 4 meses? Claro que não. É o momento que Deus tinha para a minha vida, como Deus tem para cada um de nós. E ali em 98, todo mundo falou que eu não ia para a Copa do Mundo. E Deus acabou me levando para disputar uma Copa do Mundo. Olha o que Deus não faz. E agora vem a parte que eu mais gosto de contar no meu testemunho. Não é conquista, não é troféu, não é porque vesti essa camisa ou de um outro grande clube. Joguei no Grêmio, joguei no São Paulo também, no Grêmio alguns anos também, 2 anos. Foi quando eu cheguei da seleção brasileira, alguns meses depois, início de 99. O Senhor me tirou e levou para o Grêmio de Porto Alegre. Dali 3 meses eu estava descendo as águas, sendo batizado e aceitando o Senhor Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador, no auge da minha carreira. Muitas vezes nós conhecemos a Deus no momento de dificuldade, no momento de aflição, né? Eu conheci o Senhor e me entreguei o coração. Meu coração enxergou Jesus no momento que estava tudo bem. Tinha acabado de me casar, tinha acabado de chegar de uma Copa do Mundo, estava tudo bem. E ali, entreguei meu coração para o Senhor. Meus amados, às vezes eu tenho saído por aí, falar do amor de Jesus para pessoas de autossuficiência, que estão no momento bom. Eles não querem nem saber. É dificultoso. Mas o Espírito Santo é quem faz a obra, mas é muito dificultoso. Você chegar para alguém de autossuficiência, você precisa de Jesus, você precisa confessar o Senhor Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador. É complicado. E para mim, na minha vida, na minha história, foi de uma forma que muitos acham difícil, no momento de autossuficiência. Então louva a Deus porque Ele me conhecia. Ele direcionou tudo para a minha vida pelo que Ele via dentro do meu coração. Isso é uma oportunidade ímpar que aconteceu na minha vida. Está tudo bem. Minha vida está tudo bem, está tudo ótimo. 110%, que nem alguns dizem. Mas eu consegui enxergar que sem Jesus eu não era nada. Olha um segredo aí. E Deus já sabia disso. O Senhor já sabia disso. Amém? E quando eu fui para o Grêmio, já com 31 anos de idade, e até hoje, 1999, eu tenho servido ao Senhor. Eu tenho buscado ao Senhor. Somente ao Senhor. Não outras coisas que me foi passado no meu passado. Né? E hoje eu também pertenço aos atletas de Cristo. Já fui para 17 países, 17 ou 18 países, em missões. É Colisão Internacional, a junta de missões. Às vezes convoca um grupo de jogadores. Nós se reúne no Brasil. Cada um de uma denominação. Não tem o atleta de Cristo é da igreja tal. Não, o Zé é da igreja, o Zé é outra de lá. Se reúne e vai para o campo. Porque essa camisa ela abre portas. Aquilo que Deus fez é para a glória a Deus. Deus continua me usando através do futebol, você entendeu? Não acabou o futebol para mim. Parei, mas Deus me usa. Ah, o Zé vem aqui, o Paulo Sérgio vem aqui, o Giovanni vem aqui. Ah, o Rivaldo que se converteu também vem. Não acredito. Não pode entrar no país, o país é fechado. Não, mas através do futebol, através disso vocês conseguem. E nós vamos. Estivemos uns tempo atrás aí nas Ilhas Fiji. Alguém já ouviu falar Ilhas Fiji? Desci, fui 4 aviões. Se juntar todos os aviões, deu 32 horas. Se juntar o tempo que eu fiquei do aeroporto para o outro, dá mais 21 ou 22 horas. Eu sei que ficou, para mim, a hora que eu saí do aeroporto aqui de Cumbica, até chegar nas Ilhas Fiji, deu 52
52 horas, quase 53 horas. Dormindo no chão, ali no aeroporto, dentro do avião. Ou seja, para cumprir o ID. Se Deus fez isso para a minha vida e abre portas, eu tenho que retornar para Ele, porque a glória é dEle. Então talvez vocês possam entender, então muitos não vão. Já estive na África, em 8 países da África, na Ásia também. Mianmar, em 2008, teve aquele tsunami lá que morreu mais de 300 mil pessoas, proibido de entrar, não aceita ajuda o governo, porque lá é rígido, lá é o budismo, 99,9%. Depende estar eu lá, com um grupo de jogadores em missões. Você sabe o que é isso? Pastor não podia entrar, missionário não podia entrar. Eu entro com a Bíblia, eles nem me revistam. E estende o tapete para nós entrar ainda. E dali nós vamos para o campo, para as igrejas, às vezes que está escondida lá, está tudo preparado, tudo organizadinho. A gente corre um pequeno risco, corre. Mas a palavra de Deus não pode deixar de ser pregada. E dessa forma é provado que cada canto pode estar fechado, pode estar travado, Deus arruma uma maneira para que alguém entre. E eu fui em lugares que você nem imagina. Na Indonésia. Se soubesse que eu estivesse indo lá com a Bíblia para eu falar do amor de Jesus. Tem lugar que você não pode falar Jesus, você pode falar a palavra Deus. Tem que tomar até cuidado com isso. Interessante, né? Muitas vezes a gente nem sabe disso. Está aqui e muitas vezes nós está chovendo, não vou na igreja. Está o tempo assim, eu não vou. Eu fui numa igrejinha lá que cabia umas 15 pessoas de tábua. Nós chegamos, o pastor começou a chorar. Chorar, eu preocupado. Daqui a pouco veio o intérprete, que viaja o intérprete com a gente. Aí o pessoal, um grupo jogando, por que ele está assim? É que ele diz que está tão difícil o evangelho aqui, que vocês indo aqui, um grupo de jogadores famosos, conhecidos, que representou o país na Copa do Mundo, vinha aqui, essa resposta de oração para que ele continue. Era o maior milagre que ele tinha visto acontecer nos anos que ele está lá, pregando o Evangelho de Cristo. Ou seja, meus amados, uma simples atitude nossa, nós nem imaginamos que nós vamos encontrar lá. O fato de nós ir num lugar tão distante, tão longe, num lugarzinho tão difícil, tão fechado, tão complicado, está lá uma igrejinha com umas 15, 20 pessoas, o pastor ralando, dificuldade, prende, não prende, queima a igreja, não queima, e chega um grupo de jogadores famosos, conhecidos no Brasil todo e fora do país, para falar que realmente que Jesus existe, e Jesus tem um propósito naquele lugar, para ele continuar firme. Ele nem sabia, ele chorava, ele soluçava. Quer dizer, quando nós buscamos, nós queremos tantas coisas, ele chorava porque a nossa presença era sinal de resposta. Você sabe o que é isso? Aí nós saímos de lá, cada um, quem foi chorar foi nós. Vocês entendem? Aí nós fomos chorar, cada um no canto, Senhor, obrigado por me trazer aqui nesse dia. Eu precisava ver isso, eu precisava aprender mais contigo para que eu possa fazer um pouco mais do que eu tenho feito. O Senhor me deu a oportunidade de vestir a camisa, representar um grande clube, hoje eu sou conhecido, e mesmo assim nós fazemos tão pouco, nós ainda não conseguimos abrir a boca para o vizinho que está do lado, e nem mesmo dar exemplo, dar testemunho de vida. Então uma coisa que eu tenho sempre pedido a Deus é a simplicidade do meu coração, pastor, humildade mesmo, para que eu possa enxergar realmente o que Ele tem para a minha vida, porque daqui a um dia vai acabar. Eu já tenho 50 anos já, e Deus tem me usado através do futebol. Eu treino, me cuido ainda, para ver que eu estou... Muitos param, eu fico gordo, né, desanimo, né, largam tudo, e Deus tem me usado, porque eu tenho jogado futebol ainda. E através do esporte, muitas coisas têm acontecido através da minha vida. Mas pela misericórdia de Deus. E muitas vezes nós fazemos tão pouco, né? Eu e você, nós fazemos tão pouco. Então eu quero dizer que uma história como essa aconteceu, que vocês viram, não é para mim engrandecer, não é para mim vai descer. É para honrar o nome do Senhor, é para isso que eu estou aqui. E quando eu ir embora daqui, talvez eu volte, com certeza eu vou voltar mais vezes, mas que fique esse legado, que vocês possam realmente ver Deus no meu coração. Não ver uma camisa de um clube, não, né, porque eu não sou nada. Sem Jesus eu não sou nada. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade, que você não me conhecia. E que nem o pastor Cássio, quando eu joguei no Noroeste, que eu parei, né, eu frequentei, né. E o pastor Cássio ainda sempre fala assim, para subir num púlpito, para falar da palavra de Deus, tem que comer muito sal. O pastor tem que conhecer, o pastor tem que ter... E ele não me conhecia. Foi indicado, mas o pastor Cássio sempre foi uma boa pessoa, um bom homem, um homem de Deus. Indicou, né? Ele me viu lá também e pediu para que eu viesse aqui. E pode ter certeza que é de Deus, pastor. Eu sou um homem simples, um homem humilde, que Deus honrou, mas que não perdeu as origens.
Por isso que onde eu estiver, eu vou falar da marmita, vou falar da minha casinha de madeira, porque logo vai se acabar. E eu quero ser instrumento verdadeiro de Deus enquanto eu estiver aqui. Deus abençoe, meus amados.